Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou querer trazer alguns temas relacionados à produção de conhecimento científico dentro da área da saúde, que também se conectam com o cenário que a gente está vivendo hoje. Eu vou falar especificamente do que a gente chama de revisão por pares, ou em inglês peer review, que é uma parte importante do processo de produção de conhecimento, e também vou falar de outra coisa que está muito latente, que são os preprints. Você já ouviu falar de preprints? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funcionam essas duas coisas, tá? O processo de revisão por pares, primeiro de tudo, e depois os preprints, e qual que é a importância e quais que são os perigos dos preprints, principalmente no cenário que a gente está hoje. Vamos começar então falando sobre o processo de revisão por pares, ou peer review. Para isso, eu vou lançar a mão do meu quadro virtual. Do ponto de vista da nossa prática dentro da nossa área, seja ela educação física, fisioterapia, medicina, a gente tem o que a gente chama de evidências científicas, que em tese guiam a nossa prática. Essas evidências científicas, normalmente elas são produzidas em forma de experimentos, que podem ser feitos de maneiras diversas e eu não vou entrar nesse assunto aqui. Talvez em um outro momento caiba um vídeo sobre diferentes metodologias científicas. Esses experimentos eles vão estar construídos sob forma de artigos científicos. Uma vez produzido um artigo científico, vai ser necessário que esse artigo seja avaliado em relação à sua qualidade metodológica, qualidade do relato, e isso vai se dar através da submissão a um periódico científico, que é o que eu estou tentando representar aqui na figura, tá? Essa primeira pessoa que está aparecendo aqui é o que a gente chama de editor. Esse editor ele vai avaliar se o assunto do artigo produzido tem relação com a revista e se ele é suficientemente o experimento é suficientemente bem conduzido para prosseguir com a avaliação. Nesse contexto, o que vai acontecer a partir daqui é que o editor vai distribuir este artigo para avaliação de revisores independentes. Esses revisores, e aqui eu fiz 3 revisores diferentes para demonstrar, são normalmente pessoas qualificadas dentro da área, já com expertise suficiente para poder avaliar a qualidade daquele artigo. E depois desses revisores avaliarem esse artigo, eles vão dar o seu parecer em relação a ele, dizendo ou que está ok, ou que precisa de algumas mudanças, ou que não tem como acreditar que aqueles resultados são verdadeiros por problemas metodológicos ou qualquer outro problema da ordem da condução do estudo. Após a avaliação pelos revisores, eles vão emitir então seus pareceres, dizendo que concordam ou discordam com a publicação, ou se existe ainda alguma modificação a ser feita antes de o artigo ser publicado. Eles podem inclusive sugerir que essas modificações sejam feitas e o processo se reinicie com a avaliação deles novamente. Após isso, aí sim nós teríamos a publicação de fato do artigo científico. Bom, esse é o processo tradicional de publicação, o que dá a chance do trabalho ser criticado e melhorado do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de relato, para ser depois publicado e disseminado através do poder de disseminação que tem aquela revista. E esse processo de avaliação do estudo por pesquisadores independentes é o que a gente chama de revisão por pares. Mas então o que acontece com o preprint? Que é uma coisa que a gente está vendo acontecer muito nesse cenário de pandemia que a gente está agora. O preprint é um artigo científico que é produzido com base em algum experimento ou uma observação que foi feita. No entanto, ele é imediatamente colocado à disposição do público sem passar pelo processo de revisão por pares. Bom, e aí a gente tem que entender que isso tem vantagens e desvantagens. E quando a gente está falando de preprints, então, esses artigos eles foram produzidos da mesma forma,
mas eles vão ser, como está mostrando no desenho ali, imediatamente disponibilizados em um repositório que fica na nuvem. Isso vai possibilitar a rápida disseminação desses resultados para o leitor final. Mas não só isso, também vai possibilitar que esses leitores deem o seu feedback, assim como fossem revisores. Isso possibilita que o artigo melhore em sua qualidade de uma maneira muito mais rápida também. O processo de preprint não necessariamente ele vai implicar em não publicação desse artigo. Ele pode servir como uma maneira dos dados serem disponibilizados mais rápidos, dos resultados, né, aparecerem de uma maneira mais rápida, a gente conseguir feedback de pessoas que também são qualificadas e o artigo, o produto final ser melhorado, e nesse sentido aumentando a velocidade do processo todo, porque o processo tradicional normalmente é um processo um pouco demorado. Outro aspecto importante é que aumenta também a transparência do próprio processo de peer review ou de revisão por pares, uma vez que colocado como preprint dá para se ter uma ideia de qual que era a linha de raciocínio inicial dos autores e qual que foi o impacto do processo editorial nesse produto final. Agora, uma coisa que é importante também é a gente falar da parte não tão adequada que a gente tem observado em relação ao uso dos preprints, principalmente nesse cenário agora de pandemia, onde a gente está conseguindo observar que muitas vezes o estudo ele é conduzido e no cenário agora da pandemia os pesquisadores estão tentando fazer esses estudos serem produzidos de uma maneira muito rápida. Os artigos são produzidos de uma maneira muito rápida e são disponibilizados diretamente na plataforma de preprints. O que isso está levando a acontecer, e a gente tem alguns exemplos, como um dos estudos que foi feito aqui no Brasil com a cloroquina. Esses estudos eles não são tão bem conduzidos assim. O processo de revisão por pares não foi feito, porque o preprint ele implica justamente nesse processo não ter acontecido, e há uma captura desses resultados por parte da mídia, por parte do público em geral, causando uma confusão em relação aos seus achados, e muitas vezes são estudos que não estão bem conduzidos e seus métodos e suas conclusões não são muito adequadas. O que isso pode levar? Desinformação e uso inadvertido de terapias, como a gente está vendo nesses casos agora. Por isso que é importante a gente pensar ou repensar as estratégias em relação ao preprint. Eu não estou aqui indo contra esse tipo de estratégia, até porque é uma estratégia interessante do ponto de vista de transparência. Agora, os preprints eles não podem passar para ser um meio de se burlar o processo de revisão por pares. A gente tem diversas críticas que podem ser feitas aos processos editoriais, que demoram, que são caros, que muitas vezes cobram a participação de pesquisadores como revisor, mas eles não retribuem os pesquisadores de uma maneira adequada. Esse trabalho normalmente é feito de maneira voluntária, então isso a gente tem que discutir realmente. Agora, se os preprints vão servir para que os estudos passem a ser verdade a partir do momento que a gente suba ele no repositório e os resultados já estão praticamente validados, aí eu acho que a gente tem que repensar. Mas a ideia do vídeo hoje era justamente trazer essas informações de como é feito o processo de produção do conhecimento dentro da área da saúde e o que são os preprints e como é que eles mais ou menos funcionam, tá? Se vocês quiserem, depois tem várias informações sobre como é que funcionam os repositórios de preprints. Eu vou deixar aqui no vídeo alguns deles para vocês poderem consultar. E também há muitas informações sobre como é que funcionam esses processos aí pela internet, tá? Eu vou tentar deixar alguns links aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e não acreditem em tudo que está na internet só porque tem o formato de um artigo científico, tá bom? Valeu, até mais.